Olá, alunos da EJB, tudo bem? Saudades de vocês. Sejam bem-vindos ao ano letivo de 2021. Agradeço aqui a presença de vocês. Todo o trabalho que nós fizemos em 2020, estamos aqui, firmes e fortes para um novo ano. Eu continuo com vocês, professora Nájila Costa. Vamos para a nossa aula de linguagens, Sejam todos bem-vindos, mesmo que virtualmente, e espero encontrá-los com a santa paz de Deus. Como vocês já conhecem, a nossa aula de linguagem ela se divide em 3 momentos. O primeiro momento com a gramática, vamos trabalhar a concordância verbal. A literatura, vamos trabalhar o pré-modernismo, tá certo? E a redação, vamos trabalhar o conto. Vamos dividir dessa forma para que vocês assimilem melhor cada conhecimento. E iniciando com a nossa aula de gramática, vamos falar de concordância verbal, a concordância do verbo. É a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. Então, pessoal, é bem fácil. Nós sabemos que toda oração ela tem sujeito, verbo e predicado. E vamos falar dessa concordância, dessa ligação do sujeito com o verbo. Então, repetindo. Sujeito está no singular, verbo está no singular. Sujeito está no plural, verbo está no plural, ok? Vamos para o exemplo. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Eu, sujeito, verbo, adorar, adoro. Não, se o verbo está no singular, o sujeito também vai estar no singular. Ou ao contrário, o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular. Eu, primeira pessoa do singular. Então, adoro, também vai se referir à primeira pessoa do singular. Então, há essa concordância, sujeito concordando com o verbo. Um outro exemplo de sujeito no plural, elas. Elas, é plural, então o verbo tem que estar no plural, concordando. Elas adoram, tá certo? Quando as flores desabrocham na primavera. E o último exemplo, Cristina e Eva entraram no hospital. Por que entraram? Porque o verbo está no plural, professora? Estou me referindo a 2 pessoas, ok? Muito bem. E para essa concordância nós temos algumas regras, para os tipos de sujeito. E aí nós vamos ver as regras, pessoal, quando o sujeito é simples. Nós já estudamos tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito oculto, sujeito inexistente. E para o sujeito simples, nós vamos estudar as regras. Quando o sujeito for coletivo, nessa situação o verbo fica sempre no singular. O que é um sujeito coletivo? É quando esse sujeito, dá aquela ideia de mais de uma coisa, ou da coleção de várias coisas. Por exemplo, a multidão. A multidão, apesar de estar no singular essa palavra, mas ela, a multidão, a ideia de coleção. Multidão de quê? De pessoas, Essa multidão ultrapassou o limite. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Ele dá o exemplo. A multidão, só diz que a multidão não identificou, não especificou. Por isso que o verbo ficou no singular. Mas se eu disser a multidão de fãs, que eu estou especificando de que era essa multidão, que no caso era de fãs, E aí o que acontece? A multidão de fãs ultrapassou o limite. Ou que também fica correto, porque o verbo aqui concordou com o sujeito, tá certo? Mas ele pode concordar com o sujeito ou pode concordar quando se especifica esse sujeito coletivo. A multidão de fãs ultrapassaram o verbo está concordando com fãs, que está especificando o tipo de sujeito. Resumindo, quando o sujeito for coletivo, você tanto pode usar o verbo no singular como no plural. As 2 formas estarão de forma correta. Exemplificando mais uma vez.
A multidão de fãs ultrapassou o limite, ou a multidão de fãs ultrapassaram o limite. E nas expressões mais de, menos de, cerca de? Nestes casos, pessoal, o verbo concorda com o numeral. Ele dá o exemplo. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Mais de duas pessoas, pessoas aqui já está no plural, então o verbo já vai para o plural. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Nos casos em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Mais de uma professora se abraçaram. Né? Por quê? Aí quando ele diz o quê? Porque está indicando a reciprocidade. O abraço não abraça sozinho, se abraça junto com o outro. E em nomes próprios, como é que fica essa concordância verbal? Ela deve ser feita considerando a presença ou não dos artigos. Ele dá o exemplo. Sempre o exemplo fica mais fácil de vocês compreenderem. Os Estados Unidos influenciaram o mundo. Como tem o artigo os no plural, antes da palavra Estados Unidos, o verbo vai para o plural, influenciam, né? Os Estados Unidos influenciam. Quando não se tem a presença do artigo, o verbo continua no singular. Estados Unidos influenciam o mundo. Olha aí como é bem fácil. No pronome relativo que, o verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Fui eu que levei. Foste tu que levaste. Eu levei, tu levastes, ele levou. Você vai concordar sempre com o antecedente do pronome. Ok? Vamos para o nosso segundo momento, né? Nossa aula de literatura. EJA B, este ano já está a nível de terceiro ano, então nós já estudamos algumas escolas literárias, né? Relativas ao primeiro e ao segundo ano. E hoje o nosso primeiro momento é relativo ao pré-modernismo, que é um conteúdo do terceiro ano, tá certo? Então fiquem bem espertos e com bastante atenção. O pré-modernismo, pessoal, ele foi, como o próprio nome aponta, um período de transição do universo artístico, de transição. Ele está saindo de um local e indo para outro, essa transição, principalmente entre os anos de 1902 e 1922. Nesse período, houve uma produção literária que não correspondia às escolas do realismo, do naturalismo, do simbolismo ou do parnasianismo, que vocês estudaram, né, no ano anterior. São essas tendências estéticas ainda correntes na época. Então, essa produção foi chamada de pré-moderna, pré o que vem antes, e recuperou algumas características dos movimentos artísticos da época, ao mesmo tempo em que delineou aquilo que depois seria conhecido como modernismo. Primeiro veio o pré-modernismo, depois vem o modernismo, e depois vem as primeiras fases, a segunda, a terceira e ainda tem o pós, tá certo? Assim, o que se entende por pré-modernismo é uma confluência de diversas produções que misturam tendências literárias diferentes, né? Que nós vamos estudar essa tendência literária de forma bem especificada no decorrer das aulas. E esse é só esse primeiro momento, esse contato, né, com essa escola literária. Temos também, pessoal, o contexto histórico do pré-modernismo. A virada do século XIX para o século XX correspondeu no Brasil a uma transição do regime monárquico para o republicano. É o chamado período da República Velha, que vocês devem ter estudado aí e vão estudar ainda em História. Muitas vezes também denominado de República do Café com Leite. Graças à oligarquia promovida pelos grandes latifundiários dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Eram eles os responsáveis por decidir os rumos da política e da economia brasileira. Também eram influentes outras camadas da classe dominante, como o exército e a burguesia industrial. A questão da Revolução Industrial, né, ganhou muita força nesse período, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Então, o surgimento do modo de produção industrial brasileiro trouxe consigo o aumento da urbanização, tá certo? E criou novos estratos sociais, como o proletariado e o subproletariado. Além disso, com a consolidação da economia cafeeira, declinava cada vez mais a cultura da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Nós temos aqui um pouco de história para entender esse contexto, tá certo? E as principais características do pré-modernismo, professora, quais são? Ele foi uma escola, pessoal, ou uma tendência literária que congregou produções muito distintas entre si. Então, assim, não há uma homogeneidade entre as características das obras do período. Ainda assim, podemos citar algumas que aparecem em algumas produções, ora em outras. Nós temos o nacionalismo crítico, ou temático, que seria esse nacionalismo, é a preferência pela abordagem das desigualdades sociais. Nós estudamos isso nos romances, colocando em evidência um Brasil miserável e marginalizado. Um Brasil não oficial, que as promessas de modernização do governo republicano tentavam encobrir. Além disso, já teve início um repúdio pelas escolas literárias importadas da Europa, em busca de uma expressão artística de fato brasileira. Vamos trabalhar, vamos entender, vamos estudar o que é nosso, não o que vem de outros países. Também tivemos nesse período a renovação da linguagem literária. Alguns autores, pessoal, eles optaram pela incorporação de elementos da linguagem coloquial, pela linguagem da fala, ela veio para dentro da literatura, ampliando o léxico das obras para regionalismos, expressões populares, neologismos e gírias. Esses neologismos são as palavras novas que vão sendo incorporadas ao nosso vocabulário. Também houve certa aproximação entre a linguagem literária e a jornalística, tá certo? Outros escritores, por sua vez, preferiram proposta diferente, da poetização da linguagem científica, aí vem a questão dos poetas, tá certo? Então foi só essa introdução, vamos estudar mais profundamente no decorrer das aulas. Vamos passar para o terceiro momento, a nossa aula de redação, importantíssima para vocês, importantíssima para o futuro de vocês, Vocês que vão prestar vestibular, que vão fazer o Enem, Então é a proposta de trabalho em que vocês precisam aprender, amadurecer e principalmente praticar essa escrita. E hoje, pessoal, vamos trabalhar com o conto, Ele é um gênero textual, ele é caracterizado por ser uma narrativa literária curta, é um texto curto, tendo começo, meio e fim, tá certo? E são narrados de maneira breve, Se o texto é curto, a narração será breve, porém o suficiente para contar a história completa. Ah, professor, o texto é curto, a história vai sair incompleta? Não. Um conto é um texto curto que tem começo, meio e fim, ou seja, existe a história completa, até para que os leitores possam compreender essa história. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode identificar o tipo de conto que estamos lendo. E nós vamos aprender um pouco mais sobre esse texto, tá certo? Esse conto. E nós temos aí a estrutura, Como se faz um conto, como se identifica um conto. Todo o texto é estruturado em partes, tá certo? A introdução, que é a parte principal do texto, o desenvolvimento da história, o clímax, que é aquela parte de suspense, que você fica louco para saber como é que vai terminar, e a conclusão, que é a parte final do texto. Então, a introdução, pessoal, que é chamada também de apresentação, é o equilíbrio inicial. Ela é o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa. Quem são os personagens, qual é o espaço, essa narrativa aconteceu, o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Você tem a noção geral, uma visão geral do texto,
que você vai entender essas particularidades dessa história no desenvolvimento, que é chamado de complicação ou surgimento do conflito. É onde a história começa a gerar esse conflito. Ela apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, o que é que tem no conflito? A situação problema, aquela primeira parte que você já começa a se empolgar, querer saber o resultado, o que é que vai acontecer com os personagens, tá certo? E é nesse momento que as personagens elas farão parte dessa história agindo para que esse problema, dessa situação conflito, ele seja começado a ser resolvido. E o clímax é aquele momento mais de tensão, assim, que você, e agora? O que é que vai acontecer? Né? Quando o problema está no auge. E as ações tomadas definirão o rumo da história, né? Vai caminhar já para a conclusão, que é o desfecho, a solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou, com certeza, né? A história vai começar, vai terminar igual começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Vamos conhecer esses tipos, né? Ok? Então foi isso, essa foi a nossa aula. Né? Falamos sobre o conto, falamos sobre a concordância verbal, pré-modernismo, então tudo de bom, tá certo, pessoal? Se inscrevam mais uma vez no nosso canal, assistam nossas aulas, deixem o seu joinha. Um abraço virtual e fiquem bem, fiquem com Deus.